Olá, Sara, tudo bem com você? Vamos iniciar nosso conteúdo de geografia para a gente partir para a etapa final? Então, nossa aula de hoje vai ser Geografia, unidade 4, página 22. Atividades econômicas. Você já observou? O que você observou nesta ilustração? Olha quanta coisa a gente tem aqui, ó. Como que eu vou dizer? Nós temos uma pessoa sentada na praça, nós temos carros, ônibus, pipoqueiro, uma pessoa com mochila, temos guarda, temos pessoas com pressa. Quais atividades elas estão realizando? Tem gente conversando, tem crianças atravessando a rua na faixa de pedestres. Então, existem várias coisas acontecendo nessa imagem e é sobre essas atividades que as pessoas estão exercendo, fazendo, que a gente vai trabalhar aqui agora. Na página 24, trabalhadores e suas atividades. Em nosso dia a dia, observamos vários trabalhadores que executam diferentes atividades econômicas por meio do seu trabalho. E esses trabalhadores exercem diversas profissões, ou seja, são médicos, policiais, pedreiros, professores, faxineiros, entre outros, que atuam em diferentes lugares, como hospitais, ruas, lojas, comércios, escolas e fábricas. Então, para a gente iniciar, o que é trabalhadores e suas atividades? É como se fosse profissão e o que ele faz. O professor dá aula, o padeiro faz pão, o pedreiro constrói casas, prédios. Então, isso são trabalhadores, pessoas que trabalham e as atividades que elas exercem. Agora, trabalho remunerado. Você sabe o que quer dizer trabalho remunerado? Você sabe o que isso quer dizer? Que essas pessoas trabalham em troca de algo. Em troca de quê? Em troca do seu salário. A maior parte da população que trabalha tem como objetivo obter uma remuneração em dinheiro, quer dizer, trabalha, em troca do trabalho ela recebe dinheiro. Assim, é possível adquirir produtos e serviços para suprir suas necessidades, como alimentação, moradia, transporte e roupas. Vamos conhecer alguns exemplos? Então, a gente tem aqui na página 24 o mecânico, que ele está consertando um carro. Nós temos uma advogada que está prestando serviço a algumas pessoas dentro da lei. Nós temos um padeiro, como eu já falei, que ele fabrica pão. E nós temos o agricultor que está cultivando a sua horta. Todas essas pessoas estão trabalhando, elas têm uma profissão, elas exercem uma atividade e em troca desse trabalho, dessa produção, eles recebem uma remuneração, recebem um dinheiro, um salário em troca do trabalho. Desemprego, Sara, uma situação bem complicada que muitas pessoas estão vivendo hoje em dia, até mesmo por conta da pandemia. Infelizmente, em nosso país existem muitas pessoas que não possuem um emprego formalizado, ou seja, com registro em carteira de trabalho, que além do salário, lhes garantam benefícios e direitos como férias, licença maternidade e outros. Então, Sara, o que é um trabalho formalizado? Quando a pessoa trabalha, vou falar de mim. Eu trabalho na escola, eu tenho a minha carteira de trabalho, que é um documento meu, que está assinado por tia Marcele, que é a dona da escola. Então, quando eu fiquei grávida e meu filho nasceu, eu fiquei alguns meses sem trabalhar. Na verdade, eu fiquei vários meses porque eu passei muito mal e esses direitos me foram assegurados. Por quê? Porque eu tinha uma carteira de trabalho assinada. Quando eu fico de férias, eu recebo
pelas minhas férias janeiro, vocês não estudam, mas eu recebo o meu salário mesmo não estando trabalhando. Por quê? Porque eu tenho os meus direitos assegurados por lei. Isso tudo que eu tenho assegurado por lei é porque eu tenho um emprego formal, formalizado, com carteira assinada. E o que é um emprego informal? É quando a pessoa trabalha em troca do salário, mas não tem essa carteira assinada. Então, se a pessoa fica doente, quebra a perna e não pode trabalhar por vários dias, o patrão vai falar assim, olha, não tem como te pagar, porque você não está trabalhando, ou a pessoa fica grávida e tem o bebê, como aconteceu, né, no meu caso, e fiquei vários meses de repouso. Eu ia ficar todos esses meses sem meu salário? Eu não fiquei, mas algumas pessoas provavelmente ficam porque não tem um emprego formal. E a essa forma de trabalho que eu acabei de falar, a gente chama de trabalho informal, que não é garantido pela lei. Infelizmente recebe o salário, mas só quando trabalha. O que muitas pessoas têm buscado como forma de sustento são atividades informais, como eu acabei de falar, ou seja, que não são formalizadas com registro em carteira, como vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis, cuidadores de cães, lavadores de carros e etc. E tem esse detalhe, tem pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que perderam o emprego, aí pensam assim, o que eu vou fazer? Eu preciso viver. Então eu vou comprar uma barraquinha, um carrinho de pipoca, eu vou vender pipoca na rua, na pracinha. Eu tenho um patrão? Não. Eu tenho carteira assinada? Não. Eu vou ter o meu dinheiro daquele dia, do que eu fizer de trabalho naquele dia, mas é um trabalho informal, que não tem carteira assinada. Valorização da mulher no mundo do trabalho, página 25. Na atualidade, a mulher tem exercido um papel de destaque em diversas atividades econômicas, conquistando cada vez mais espaços em profissões nas áreas da saúde, da política e empresarial, mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, os trabalhos destinados às mulheres eram aqueles voltados apenas às atividades domésticas e de cuidados familiares, e poucos ocupavam cargos em outras áreas. Apesar de já terem conquistado muitos direitos e postos de trabalho em diferentes áreas, ainda há muito que avançar nesse setor, por exemplo, em relação à faixa salarial. Os homens têm salários mais altos do que as mulheres em praticamente todos os cargos. Então, Sara, hoje em dia muitas mulheres estão conquistando o mercado de trabalho. Antigamente, entendia-se que a mulher ela tinha que ficar onde? Em casa, cuidando da casa, da família, dos filhos, fazendo a comida, aguardando o marido chegar, lavando, passando, cozinhando, um trabalho cansativo. Mas vivia só para aquilo. Hoje em dia as mulheres estão bem diferentes. Elas trabalham fora, assim como eu. Elas trabalham fora, conquistam seu salário, né, em troca do seu trabalho, e ainda voltam para casa e fazem o quê? Lavam, passam, cozinham, cuidam da família, do marido, dos filhos. Algumas, de repente, até com uma condição financeira melhor, conseguem pagar uma secretária doméstica para cuidar da casa, mas muitas, assim como eu, não. Então, quer dizer, as mulheres têm crescido no mercado de trabalho. Mas uma coisa ainda chama atenção: há uma diferença salarial entre os cargos entre homens e mulheres. Lá na escola, graças a Deus, essa situação não acontece. Se a gente tivesse professor dentro de sala de aula homem, do sexo masculino, ele ganharia a mesma coisa que nós mulheres. Mas em determinadas áreas de emprego, isso acontece. Homens, eu vou dar um exemplo, vou inventar aqui, não tenho certeza do que eu estou falando, só vou especular. Um engenheiro, por ele ser homem, ele pode ganhar mais do que uma engenheira do sexo feminino.
exercem a mesma função, fazem a mesma tarefa, exercem o mesmo tipo de trabalho, mas pelo fato de ser homem, ele ganha mais do que ela, pelo fato de ser mulher. Esse exemplo de engenheiro eu chutei, eu não tenho certeza para te falar aqui agora quais são os cargos que os homens ganham mais do que mulheres, mas ainda existe isso no mundo que atualmente, né, o qual vivemos. Outra coisa, Sara, na página 26 que tem chamado muita atenção é o trabalho infantil. Apesar de ser proibido por lei, infelizmente muitas crianças trabalham para ajudar no sustento de sua família. Com isso, elas deixam de realizar atividades importantes para o seu crescimento, como estudar e brincar. Desde 1959, a Organização das Nações Unidas, a ONU, o que é a ONU? É uma organização, um grupo. Essa sigla ONU significa Organização das Nações Unidas. Ela assegura os direitos básicos das crianças de todos os países do mundo por meio de uma lei. No Brasil, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, se você observar, Estatuto da Criança e do Adolescente. É um livro, né, nosso aqui do Brasil, e ele assegura os direitos da criança. A seguir, leia a conversa entre as crianças e o professor Ari, da turminha do MPF, Ministério Público Federal. Hoje, quando eu estava indo para a escola, vi um menino no sinal vendendo bala. Ele não deveria estar na escola? E aí? Esse menino deveria estar na escola? Com certeza. Infelizmente, ainda existem muitas crianças que trabalham fazendo trabalhos de adultos, ou mesmo vendendo balas para ajudar com dinheiro em casa. Outras trabalham em casas de família, e tem aquelas que trabalham no lixão, catando latinha, fazendo malabarismo no sinal, engraxando sapatos, trabalhando na roça, em carvoarias e muitas outras coisas que crianças não deveriam fazer. Aí a criancinha pergunta, né? Mas por que os pais dessas crianças deixam elas trabalharem? Aí o professor vai responder. Muitos pais sabem e deixam as crianças trabalharem, dizendo que é para ajudar em casa. Para alguns pode parecer uma ajuda valiosa, porém não percebem que isso prejudica o futuro de seus filhos. Não estudando, não consegue entender, né, que para ter uma vida melhor, essa criança somente consegue como? Estudando. E além do que, criança precisa brincar, estudar, praticar esportes, passear, conviver com a família e amigos e sonhar para assim ter um futuro melhor. Aí a garotinha pergunta: é tão bom fazer essas coisas? Adoro brincar. Aí outro menininho: é sim, Maressa. Mas ainda existem muitas crianças que não podem fazer todas essas coisas. Elas são obrigadas a trabalhar. Professor, existem as leis que garantem os direitos das crianças para que elas não sejam exploradas e maltratadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Isso mesmo, Rafinha. Todas as crianças têm direito a ter uma vida saudável, com educação e lazer. Mas, professor, em casa, ajudo a minha mãe a lavar a louça e arrumar a minha cama. Isso é trabalho infantil? Claro que não, Rafinha. Você pode arrumar seu quarto, ajudar em casa em algumas tarefas, como secar e lavar louças. Não pode fazer isso e deixar de estudar e brincar. Então, Sara, o trabalho infantil é algo muito sério. A educação, o direito à educação, o direito a brincar é um direito seu, tanto que você está na escola. Além de ser um direito que seus pais têm que te oferecer, é sua obrigação zelar por isso. Estudar, fazer as tarefas sozinhas, tentar, como que eu vou dizer? Não ocupar seus pais com certas coisas, colaborar dentro de casa, como aqui foi falado, arrumar sua cama, lavar a louça, tirar o lixo da lixeira. Essas coisas não são trabalho escravizado, nem maltratar uma criança. O que a gente está querendo dizer
que maltratar e escravizar é quando a criança precisa ir para a rua para o sinal para trabalhar em troca de dinheiro, precisa fazer coisa fora de casa em troca de dinheiro. Isso sim é trabalho, é exploração, não é legal e não é assegurado por lei, que essa lei existe. E no Brasil nós temos o quê? Que a tia falou? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um livro que resguarda todas as leis, direitos e deveres da criança. Mas como a tia falou, a gente não tem só direitos, a gente tem deveres. E a gente, enquanto cidadão, tem que cumprir, né? Fazer o máximo, cada um a sua parte. Então, Sara, você vai responder hoje a página 27. Eu vou passar um pouquinho de atividade aí para você. Você responde e amanhã eu mando mais um pouquinho e a gente encerra a geografia, tá bom, Sara? Fica com Deus. Até amanhã.